e agora vamos entrar num assunto internacional grave. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro de Israel é acusado de crimes de guerra, como o extermínio de civis e a indução à fome na faixa de Gaza. Estados Unidos e Argentina rejeitaram as ordens de prisão emitidas pelo Tribunal Penal Internacional. Já a União Europeia, Colômbia e algumas organizações humanitárias apoiaram a decisão, que também solicita a captura do líder do braço armado do Hamas. Muito bem. Está morto. Leandro Ferreira, o líder do Hamas, como disse a Mônica Rosenberg, está morto. Você acha, número 1, adequado equiparar o primeiro-ministro de Israel ao líder do Hamas? Número 2, é correta a ordem de prisão, considerando que, passado mais de um ano do atentado terrorista do Hamas, a maioria dos reféns continua em poder dos sequestradores, o Hamas continua operando, morreram quase 50 mil pessoas, muitas mulheres e crianças, e não foi atingido ainda o objetivo. Tem 2 pontos aí que tem que ser debatidos. Eu queria te ouvir. Capês, quem está sendo, nesse caso aí, quem teve uma ordem de prisão emitida pelo TPI não foi o primeiro-ministro de Israel, foi o Benjamin Netanyahu, né, que sim está sendo considerado aí pelo tribunal alguém que deve ter uma ordem de prisão emitida. Então não está se falando de um ataque ao Estado de Israel. Ele não é primeiro-ministro. Em igual tamanho. Pois é, mas ele conduziu... Eu não entendi teu raciocínio. Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel. Como é que não é contra o primeiro-ministro? Não é contra Israel, não é contra o primeiro-ministro. Entendi. É contra a pessoa do Benjamin Netanyahu. A pessoa dele. Física. Porque é o seguinte, Capês, se a gente... Explica, né? Não, você acho que poderia ter explicado desde o início aqui. Qual que é a diferença? Mas a diferença é a seguinte: o Benjamin Netanyahu, à frente do Estado de Israel, pode ter cometido uma série de crimes pelos quais ele precisa ser julgado. Né? Aí sim faz sentido equipará-lo ao líder do Hamas, que provavelmente já está morto. Né? Desculpa, agora eu entendi isso. Você está equiparando pessoas e não o cargo de um e de outro. E que não é só o Netanyahu, é também o seu... Não sei se é o primeiro... Yoav Gallant, o ex-ministro da Defesa, ou de Guerra, não sei qual é o nome que tem lá. Né? Então, desde o início dessas ações, está muito claro que o Benjamin Netanyahu, pessoalmente, teria que, em algum momento, responder pelas ações que eles têm tomado à frente do Estado de Israel, né? Que tem todo o direito de se defender, que tem todo o direito de buscar pelos seus sequestrados, seus cidadãos sequestrados, né? Mas não tem o direito de, por meio dos interesses desses 2 indivíduos que lideraram a máquina de guerra israelense, de causar a quantidade de dano que foi equiparável a uma punição coletiva ao povo palestino. Então, essas pessoas, de um lado e de outro, vão ter que responder por aquilo que fizeram. Né? Se ele vai ser inocentado ou não, é o processo que vai dizer. Eu acho que já passou da hora, na verdade, do Netanyahu, ao invés da estratégia de guerra, tentar uma situação negociada de liberação de reféns, e é isso que querem as famílias dos reféns. Quantos ele tentou? As famílias dos reféns em Israel não acham que ele tentou. Dá a palavra a Mônica um pouco, Leandro, para vocês debaterem um pouco. Mônica Rosenberg com Leandro Ferreira. Os protestos de sábado à noite têm sido isso. Sim, mas vamos ouvir... Eles pedem negociação e não guerra. Vamos ouvi-la. Bem, eu não vou passar pano para o Netanyahu aqui, não vou passar pano. Nós sabemos que ele cresceu politicamente, que a guerra ajudou a ele muito politicamente. Vou até concordar com o Leandro de que realmente a condenação não é contra o Estado de Israel e que não houve, então, a discussão do Estado de Israel e do seu direito de se defender. Mas reparem que a condenação não fala em genocídio. Esse mandado de prisão não fala em genocídio. Então, que esta palavra seja de uma vez por todas... Não, você não, mas tem muita gente que continua falando que é genocídio e que isso saia da discussão aqui.
Netanyahu, eu gostaria que ele tivesse sido muito mais inteligente na resposta. Eu gosto daquele exército da inteligência de Israel que vai por túneis e mata todo mundo, que deixa uma bomba escondida lá no Irã para que o líder chega e o quarto explode por surpresa. Eu gosto daquele exército que estoura os pagers. Que sequestrou o Eichmann em Buenos Aires sem grandes problemas. É inteligência e o mínimo de morte colateral. O que acontece é que o Hamas usa os civis como escudo, nós sabemos disso, nós sabemos que eles estavam escondidos embaixo de hospitais, embaixo de escolas, e que para eles a vida humana tem um valor muito diferente do que tem para Israel, para o primeiro-ministro de Israel e para, inclusive, o Benjamin Netanyahu. Então, não passo pano. Questiono claramente essa decisão, até porque ela não tem efeito prático nenhum, porque não há poder de entrar lá e prendê-lo. Isso é uma questão de narrativas, de novo. Agora, que o Netanyahu tentou, porque para ele seria ótimo que houvesse um acordo e que esses reféns voltassem para Israel, para ele era o ideal, porque ele já havia construído aquele inimigo comum e ele volta novamente dentro de Israel estar sofrendo pressão das famílias, estar sofrendo pressão do exército, dos ortodoxos que não queriam que seus filhos fossem para o exército. Então, tem ali dentro de Israel um embate de forças interno. O que não pode é a gente dizer que ele não quis e que ele só quis guerra, porque no começo essa guerra foi muito útil para ele, mas agora já cansou, está todo mundo cansado da guerra, todos querem a paz, mas quem realmente não quer sentar para negociar, nós sabemos, é o Hamas, é o Hezbollah e é quem está por trás deles, porque, mais uma vez, esta não é uma guerra dos revolucionários rebeldes do Hamas que lutam por liberdade. Terrorismo não é resistência e o que acontece ali é ruim para todo mundo, principalmente para Israel, mas não pode deixar passar, porque você entrar num território autônomo e sair matando todo mundo é inadmissível. Mônica, jamais haverá paz enquanto houver o Hamas e o Hezbollah alimentados pelo Irã. Exato. E é claro que o Hamas e o Hezbollah não estão interessados nem em paz, muito menos no Líbano e no povo palestino. Exatamente. Se estivesse interessado, eles teriam apoiado os processos de paz. Isso. Pelo contrário, eles alimentam a extrema-direita israelense, que evidentemente vai em cima dos territórios dos palestinos e sepulta o processo de paz. Todos errados, mas é claro, começa tudo com esses terroristas que praticaram aquele crime, inclusive no kibbutz de Faraza. A maioria eu estive lá caminhando e vi aquela tragédia, uma tragédia sem limites, não tinha palavras para descrever aquele horror. E lá, quase a totalidade das vítimas eram apoiadores do processo de paz.